18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, sempre na sintonia certa. Mais um 18 horas no ar a partir de agora. Eu e ela, Karime Leão. Alô, Carlão. Oi, muito Karime. boa noite. Boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Boa. Mix. Eu já chamando você para participar conosco aqui no 18 horas. É o 994887592. É o nosso WhatsApp que está à sua inteira disposição. Participe conosco de mais um 18 horas, Karine. Exatamente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no programa. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Verão amazônico. Manaus registra recorde de consumo de energia elétrica. O governo federal assina crédito de 514 milhões de reais para combater as queimadas no país. Manaus volta a registrar níveis altos de poluição por causa das queimadas. Mesmo depois de suspenso, o aplicativo X volta a ser usado no Brasil. Legal, agora 6 horas e 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do 18 horas, os destaques de hoje, hein? Você confere, hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2024, no ar. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começamos o 18 horas de hoje com um dado impressionante. Manaus bateu na última segunda-feira um novo recorde de consumo de energia, atingindo aí 1.819 megawatts. Esse consumo extremo aconteceu por causa do calor intenso que fez os termômetros marcarem 38,4 graus centímetros ontem, a maior temperatura do ano até agora aqui na capital, Karime. Carlão, 38,4 centígrados realmente não dá, né? Um calor absurdo. Pra gente ter uma ideia dessa média de consumo e desse recorde, a média do consumo de energia aqui em Manaus nessa época do ano é de 1.100 megawatts. Bom, esse recorde, é claro, é reflexo desse calor insuportável. Todo mundo está usando muito mais ventilador, ar-condicionado, eletrodomésticos e é claro que aumenta o consumo de energia. E digo mais, viu? Hoje nós batemos o recorde do dia mais quente do ano, pelo menos até agora, tá? Bateu aí 39 graus, pois é. Bom, apesar desse recorde aí no consumo de energia, desse calorão, a empresa Amazonas Energia garantiu que não existe risco de desabastecimento, mas alertou que podem haver apagões pontuais em áreas com ligações clandestinas. A possibilidade de apagões aqui em Manaus é uma realidade. Com as temperaturas atingindo 38,4 graus centígrados, o uso de eletrodomésticos como ar-condicionado disparou, sobrecarregando ainda mais a rede elétrica, principalmente nas áreas que são mais vulneráveis. E além disso, Carlão, tem uma outra realidade aqui. Muitas áreas em Manaus sofrem com equipamentos antigos na rede, como transformadores que não conseguem suportar esse calor extremo. Hoje, por exemplo, a sensação térmica chegando a 43 graus e o pior é que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse calor deve continuar nos próximos dias, o que aumenta o risco de sobrecarga no sistema elétrico da cidade. Bom, e a saúde, Karime Leão? A saúde complica, né? Saúde da população, as autoridades recomendam que todos se mantenham hidratados. É o que a gente também sempre está recomendando aqui, Karime. Evitar aí a exposição direta ao sol durante os períodos mais quentes e sempre que possível, é claro, tentem economizar energia, né? É bom até para o bolso, inclusive. Sabemos que com esse calorão é difícil, sim, escapar do ventilador e do ar-condicionado, mas, né, eu pelo menos faço lá, dou uma regrada, digamos assim. Pelo menos o ventilador não tem como, né, Carlão? Ficar dentro de casa, o calor danado, sem um ventilador lá em casa, pelo menos não dá. Lá em casa é um forninho. Alterna, né? Ventilador e ar-condicionado. Não, ar-condicionado ventilador só pra consome dormir. menos. Ar-condicionado é muito luxo, Carlão, muito caro. Ar-condicionado é só pra dormir. Quem pode, usa de manhã, durante o dia, um luxo. Falar isso pra minha filha, Pois é, bom, justamente por causa da seca prolongada e da pressão aí das usinas
hidrelétricas com nível dos reservatórios baixos, com nível baixo, o presidente Lula deve analisar ainda essa semana a proposta da volta do horário de verão. E a gente já falou sobre esse assunto aqui com o nosso correspondente de Brasília, Carlos Eduardo Matos. A questão é se o Amazonas vai entrar nesse possível horário de verão, né, Carlão? A gente já sabe que aqui Amazonas, Acre, isso não funciona. Nós já tivemos aqui, não deu certo. Não deu certo, porque a gente acorda de noite. 5 da matina, tá noite tá tudo ainda. Escuro. Aí o que você acha que vai economizar, a gente liga tudo para conseguir acordar mais cedo. Né? Você acorda de noite, o perigo danado. Vale lembrar, Karime, que o Brasil não tem horário de verão desde 2019. O objetivo é aproveitar a luz natural por mais tempo, já que com o horário de verão, o pôr do sol aconteceria por volta das 18h30 em vez das 17h30, 18 horas. Como está agora, né? Vamos ver esse detalhe aí, como vai rolar essa situação toda aí. Como você falou, aqui no Amazonas ainda não está definido, né, Karine? Porque aqui é bem diferente, né, Carlão? Bem diferente. Agora 6h06, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Pessoal, agora tem uma boa notícia, hein? É que o governo vai liberar um crédito de 514 milhões de reais para combater as queimadas. Urgente isso, né? Inclusive, o anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em uma reunião de emergência com os 3 poderes. Eu queria dizer que tanto dinheiro já foi liberado, né, Karine? Então, não, mas esses 500 são os 500 milhões de reais que a gente vem falando aqui no programa. É a mesma medida, é a mesma ação. Só que aí agora foi assinado e chegou nesse montante de 514 milhões. Mas como você falou, na prática, aqui na ponta, no incêndio que está acontecendo ali na esquina, a gente não vê resultado. Nas comunidades que estão bebendo lama, a gente não vê o resultado. Nas outras comunidades que estão com dificuldade de ter alimentos, a gente não vê a aplicação desses 514 milhões de reais. O que acontece, Carlão? Esse dinheiro vai ser dividido entre vários ministérios, vai ser usado de diversas formas, como a compra de equipamentos e até cestas básicas. E é possível, sim, são tantos ministérios, tantos chefes que esse dinheiro vai ser rateado, que provavelmente vai ser pulverizado. A gente não vai ver aqui na ponta. É o que parece mais. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A liberação do crédito extraordinário de 514 milhões de reais para combater os incêndios florestais que se alastram pelo país foi anunciada em reunião do governo Lula com representantes dos 3 poderes. O valor foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que liberou orçamento especial para o enfrentamento às mudanças climáticas fora das metas fiscais. Na reunião para anunciar o valor do crédito, o presidente Lula falou sobre os indícios de que as queimadas Brasil afora são de fato criminosas. O presidente citou os quase 1.800 focos de incêndios somente no Rio de Janeiro na segunda-feira. O presidente Lula também admitiu que o país não estava preparado para enfrentar uma crise climática nessas proporções. A gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que tem bombeiro, que tem brigadista, quase ninguém tem. Ou seja, então, o que nós estamos percebendo depois que aconteceu no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, é que a natureza resolveu mostrar suas garras. Ela resolveu nos dar uma lição de dizer o seguinte: olha, vocês cuidam corretamente de mim, ou eu não sou obrigado a suportar tanta irresponsabilidade. Segundo o governo, a seca no Pantanal é a maior em 70 anos e a seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Quanto ao crédito de combate às queimadas, os recursos serão distribuídos em diversos ministérios e serão usados para a aquisição de equipamentos e para a execução de medidas no curto prazo. Uma parte dos recursos será destinada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas para reforçar o monitoramento e enfrentamento às queimadas. Com dinheiro extra, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, poderão contratar brigadistas e alugar viaturas e aeronaves. Hoje, os 2 órgãos têm pouco mais de 3.000 brigadistas para atender a todo o país. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva,
Silva disse que hoje são 690 incêndios em todo o país e alguns deles têm se mostrado incontroláveis. Nós temos hoje cerca de 106 incêndios ativos que não têm combate. Esses incêndios não têm combate ou porque estão em área remota ou porque ainda os nossos equipamentos têm dificuldade de acesso. O dinheiro do crédito extra para as queimadas também será destinado à Polícia Federal e à Força Nacional de Segurança Pública para reforçar as investigações e a repressão ao crime ambiental. A verba também será distribuída às Forças Armadas para operações de apoio na extinção das chamas. Outra parte do recurso será empregada na compra de cestas básicas e de alimentos às famílias da região norte afetadas pela baixa dos rios. O dinheiro será aplicado em parceria com estados e municípios. Amanhã o governo federal pretende se reunir com os 27 governadores para ouvir as demandas e os pedidos de ajuda para traçar um diagnóstico. Ainda nessa semana, o governo enviará outra medida provisória para simplificar a liberação de recursos do Fundo Amazônia pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na reunião com os três poderes, também foi falado da possibilidade de se criar no Brasil o Conselho Nacional de Segurança Climática. No combate à crise climática no Brasil esse ano, o governo Lula já instituiu a situação de emergência climática e criou a instituição da Autoridade Climática no Brasil. Odinaê Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, muito dinheiro envolvido nesse processo todo aí, Karine. A gente sabe, inclusive a gente acabou de comentar esse detalhe. A gente se sabe que quando um valor assim é liberado rápido, né? Liberado, né, assim, pum, toma, corre o risco dele sumir aí pelo ralo que nós comentamos aqui, pulverizar, e a gente não vê na ponta nada chegar até nós. Por isso é fundamental que haja assim uma fiscalização forte para garantir que cada centavo realmente vá direto para o combate, para combater as queimadas e não para cair em mãos erradas, aí como acontece de vez em quando. O fogo está destruindo nossas florestas e esse dinheiro precisa sim ser bem aplicado e as políticas ambientais precisam ser contínuas e não, né, pontuais. Não é a gente correr da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto no desespero de apagar foco de incêndio. Tem que ter prevenção, né, Carlão? Daí, de novo, inteligência. Cadê esse monte de comitê, um monte de gente falando de crise, uma gritaria. Ai, meu Deus, é crise sim, e aí? Cadê as aeronaves para controlar esses incêndios? A gente só viu incêndio controlado de forma mais eficiente em São Paulo. Usou 20 aeronaves para controlar o incêndio em São Paulo. No governo Bolsonaro, ele assinou uma lei determinando que as aeronaves da agroindústria pudessem ser usados em casos como apagar incêndios, como essas queimadas que estamos enfrentando. Esse ano também tem a lei de que o governo brasileiro pode usar pilotos e aeronaves internacionais para ajudar em combates extremos, de acidentes extremos, como estão acontecendo agora nas queimadas. De novo, a gente não tem um corpo de bombeiros equipado com equipamentos de aeronaves, com aeronaves para poder controlar as queimadas em floresta de forma eficiente. É uma brincadeira que estão fazendo com os biomas do Pantanal e aqui do Amazonas. Estão brincando de gerir uma situação tão urgente quanto os incêndios aqui nesses dois biomas. Estão brincando com a gente que está tendo que viver debaixo dessa fumaça. É uma brincadeira que estão fazendo. Com certeza, tinha que ter uma ação muito mais rápida e mais eficaz e outra, acionar todo mundo, né, cara? Exato. Um problema que eu diria mundial. Por que não acionou ainda as forças, o Ministério da Defesa, pede ajuda internacional, a ONU já falou dessa crise climática. Sim. Por que não pediu ajuda? Estão brincando de controlar uma situação urgente que é essa que estamos enfrentando. E outra coisa, esse combate, como eu falei, não pode ser só desse desespero, tá pegando fogo. Não, gente, a gente tem que tratar com inteligência e com prevenção. É preciso, antes desse período que a gente sabe que vai enfrentar de seca e provavelmente grandes queimadas, é uma coisa cíclica que acontece todo ano no Amazonas e no Pantanal. Está piorando a cada ano. E usa também o que? Aeronaves
aeronave, vamos regar, vamos molhar essa mata, vamos molhar. Aqui, nas cidades, a gente precisa ter carro-pipa para molhar a vegetação aqui da cidade mesmo, que está seca. Qualquer guimba de cigarro, como você falou um dia desse, qualquer faísca pode resultar num incêndio de grandes proporções. Inclusive, é o que está acontecendo, esse incêndio de grandes proporções, lá no Coliseu 2, que a gente falou aqui com a Nathalie Moraes, e está desde domingo. Os bombeiros não estão conseguindo controlar esse incêndio. A repórter Nathalie Moraes conversa com a gente ao vivo aqui e atualiza sobre esse incêndio, essa situação. Nathalie, então, continua pegando fogo lá na comunidade Coliseu 2? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Nathalie. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, esse incêndio que atinge ali a comunidade Coliseu 2, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, os focos de calor por lá seguem ativos, né? O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado e trabalha arduamente ali no local, mas parece que eles realmente estão fazendo um trabalho de enxugar gelo, Karime, porque somente uma viatura do Corpo de Bombeiros permanece no local e aqueles homens estão se revezando. Para quem nos acompanhou no 18 horas desta terça-feira, a gente falou aí que o que estava acontecendo. Uma única viatura estava atuando no local e quando aquela viatura fica desabastecida, ela precisa retornar até o batalhão, e a unidade mais próxima ali desse local, da comunidade Coliseu, fica nas proximidades do T4, já ali no São José. Então é um tempo de deslocamento muito grande. Então quando esses bombeiros militares retornam para o local do foco de calor, o fogo já se alastrou mais uma vez, e aí eles realmente estão perdendo o controle dessas chamas que começaram no fim da tarde do último domingo. O problema tem gerado uma onda de fumaça lá no local que tem obrigado, inclusive, muitos moradores ali daquela redondeza a saírem do local. O fogo se alastrou com muita rapidez, Karime, e causa uma grande preocupação. Tudo isso foi depois de que um morador, né, acabou tocando fogo ali no seu lixo, né, no último domingo. E só que esse homem que foi identificado, esse morador que foi identificado, ele fugiu da comunidade, segundo os comunitários. De imediato, ele disse que prestaria toda a assistência para as famílias e para as pessoas que estavam sendo afetadas, que contrataria carros-pipas para ajudar o Corpo de Bombeiros ali no controle daquelas chamas. Só que até agora esse homem simplesmente desapareceu. E aí agora, nessa quarta-feira, o local voltou a ter muitos focos de chamas ativa e a fumaça realmente estava muito tóxica e voltou a tomar conta daquele lugar. A gente conversou com o seu Edmilson Silva e ele falou pra gente sobre a situação onde os moradores têm sofrido, principalmente com as questões de saúde por conta dessa fumaça tóxica. Vamos conferir aí o que diz o seu Edmilson. Favor, né, ao público, ao prefeito, ao governador, às pessoas que têm poder para nos ajudar, porque aqui é uma comunidade que tem mais de 5 mil famílias. Não está me prejudicando só minha família, está prejudicando toda a comunidade. Então precisamos que o poder público haja em nosso favor, faça alguma coisa pela gente, porque a gente está sofrendo e as consequências estão vindo. Tem pessoas sofrendo com problema de pulmão, tem pessoas pessoas aqui com pneumonia, já pegando pneumonia, tem muita gente sofrendo por causa disso aqui, ó. É um fumaceiro louco, cara. Não tem condições de ficar num local desse, né? E nós não temos pra onde ir. Tem pessoas que não tem pra onde ir, não tem onde se refugiar. E se obriga a ficar numa situação dessa. 18 horas. São pessoas que realmente estão sentindo e sofrendo na pele, né, Karime? A gente ouviu aí a fala do seu Edmilson Silva e vale a gente reforçar para as nossas autoridades. Não adianta emitir situação de alerta, situação de emergência, lançar inúmeras operações se de fato, quando a população precisa, as nossas autoridades não estão ali presentes para prestar o socorro necessário. A gente está falando de uma comunidade aqui dentro da nossa capital, em Manaus, que está em chamas há pelo menos 4 dias e somente uma única viatura do Corpo de Bombeiros tem atuado lá no local para tentar fazer aí esse controle. A gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e por meio de nota, eles me responderam que debaixo desse local onde existe essa queimada, há lixo queimando em profundidade, devido à quantidade
quantidade de material depositado na área. Por isso, há uma reignição dos focos de incêndio que acaba dificultando ali a extinção do fogo na área. Durante essa ocorrência, as viaturas de autobomba e tanques têm feito revezamento para tentar então fazer o combate e controle dessas chamas. Ainda em nota, o Corpo de Bombeiros disse que no começo da semana, quando teve o início dessa ocorrência, pelo menos 6 viaturas foram deslocadas e as equipes se dividiram em 2 linhas principais de atuação, evitando que as chamas atingissem ali as casas mais próximas. Tudo bem, eles conseguiram fazer esse controle, só que existe foco de calor ainda ativo, né, desde domingo. A gente precisa saber qual que é a resposta. Vai haver um resfriamento ali daquela área? Que eles vão fazer? Aquelas pessoas estão sofrendo e sentindo, principalmente na saúde. Só que, Karime, Carlão, esse não foi o único incêndio registrado aqui na nossa capital. 2 incêndios de grandes proporções atingiram áreas de mata na manhã desta quarta-feira de forma simultânea. O primeiro foi na Avenida Abiruana, no bairro Distrito Industrial, ali nas proximidades da Bola da Gilete, sabe? O fogo por lá foi realmente de grandes proporções. Outro incêndio também foi registrado no bairro Alvorada, na zona centro-oeste aqui da nossa capital. E agora há pouco, antes de entrar aqui nos nossos estúdios, a gente recebeu aí as informações de um incêndio de grandes proporções no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. A gente vai seguir, é claro, acompanhando todas essas situações. A gente vai seguir acompanhando esses destaques, em Karime, mas o fogo, ele não atua, a gente não tem registrado somente aqui na nossa capital. Nos últimos 24 dias aí, durante a Operação Tamaiotata, pelo menos 21 pessoas foram presas aqui em Manaus e na região metropolitana por promoverem o quê? Crimes ambientais, entre eles as queimadas. A gente conversou, a gente vai ouvir aqui agora a fala do Márcio Leite, ele que é tenente-coronel e subcomandante do Comando de Policiamento Ambiental aqui do nosso estado. Vamos conferir. Ao longo aí desses 24 dias de operações, já foram presos mais de 20 pessoas por esses crimes ambientais especificamente e também outras pessoas pelos crimes ambientais correlatos ao desmatamento e à queimada, como o comércio ilegal de madeira, a cavoarias, né, que transformam a madeira em carvão para vender aí no comércio clandestino. A operação continua tanto no sul do estado do Amazonas, onde nós estamos com a tropa atuando em conjunto com o IBAMA e com o IPAAM. Caso você tenha alguma denúncia a respeito de desmatamento, queimada, invasão de terra, exploração ilegal de madeira, carvoarias ilegais, clandestinas, faça a denúncia. 18 horas. Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do Tenente Coronel, ele que é comandante do departamento ambiental da Polícia Militar aqui da nossa capital, reforçando a importância de fazer a denúncia 181 ou 190, né? 181 para que você possa denunciar qualquer crime ambiental, né? Ainda mais nesse período, né, Carlão? Já tem muita queimada, já tem muita fumaça. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, Nathalie, boa noite. 6h23, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, falando da qualidade do ar, Manaus, né, voltou a ser encoberta por fumaça tóxica, infelizmente. Alguns bairros, inclusive, amanheceram hoje com a qualidade do ar muito, muito ruim, devido à fumaça das queimadas que tem afetado aí já há um bom tempo toda a região, cara. Carlão, eu senti ontem à noite já a fumaça lá em casa, lá no São Jorge. Hoje de manhã também. Hoje de manhã, muito forte. Quem tem essas informações é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, André. Então, você acompanhou esses dados e lá no aplicativo Selva, quais foram as áreas mais afetadas hoje, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte. Olha, nesta quarta-feira, realmente, Karime e Carlão, a qualidade do ar aqui em Manaus foi classificada como ruim aí, de acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, que é chamado de Selva, criado aí pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, né? A fumaça resultante aí das queimadas aqui na região do Amazonas está
causando aí preocupações entre tantos moradores, todos nós, né, como também as autoridades, né, os bairros, inclusive, foram mais afetados aqui, como você perguntou, Karime, Colônia Terra Nova, que fica na Zona Norte, o Tarumã também, ali pelas proximidades da Ponta Negra, Santo Agostinho e Compensa, na Zona Oeste, Dom Pedro e Parque 10, na Zona Centro-Oeste, Aleixo também aí, junto com Chapada e Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul, né, e a Zona Sul também sofreu com essa fumaça impactando aí a Aparecida e Morro da Liberdade, né? Que a cidade está enfrentando aí frequentemente problemas relacionados a essa qualidade do ar, especialmente agora durante esse período de seca, né? Quando os índices de material particulado aumentam significativamente, como a gente já trouxe especialistas aqui explicando essa situação, né? Que se agrava aí com o crescimento das queimadas aqui nas áreas que estão acontecendo aqui na região da Amazônia, né? E o clima também não ajuda, né, a amenizar essa situação, já que hoje, segundo o IMET, está sendo, na verdade, o dia mais quente do ano, até o momento, com a temperatura aí alcançando os 39 graus. Isso aí faz com que nos últimos 31 anos, recorde de temperatura máxima em Manaus, né, foi aí de 39,2 graus registrados pela estação meteorológica do IMET no dia 2 de outubro de 2023. Desde lá não teve um dia tão quente, só que hoje aí acaba batendo esse recorde, ultrapassando aí esses 39 graus, né? Já que ontem também Manaus já havia registrado a maior temperatura do ano, que atingiu aí 38,4 graus, né? Só que hoje aí já ultrapassou aí os 39 graus, né? E hoje a capital, né, acabou quebrando esse recorde. E claro, com toda essa fumaça tornando aí a qualidade do ar ruim, isso traz os malefícios à saúde, né? Inclusive, a gente tem a fala do médico otorrino, né, o Diego Avelino, que ele explica mais quais são as complicações que essa qualidade do ar traz para nossa saúde. Então, no nariz eu vou ter a rinite, eu vou ter a rinocinusite, na faringite alérgica ou faringite irritativa, que é a tosse, aquela tosse que não para, né, que tá todo mundo assim. No pulmão eu posso ter as bronquites, e naquelas pessoas que têm asma, por exemplo, despertar crises de asma também, que são possibilidades. Então veja só, as pessoas que têm mais perigo, por exemplo, de ter um problema maior relacionado à fumaça, são aquelas pessoas que já têm um problema de saúde, né, uma comorbidade, como nós chamamos. Então, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a asma, ou aquelas pessoas que têm rinite, rinocinusite, e sempre nos extremos de idade também. 18 horas. Tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do médico otorrino Diego Avelino. A gente está abrindo nesse momento o aplicativo Selva para conferir como é que está a situação. De manhã estava em alguns bairros aqui da cidade de Manaus, já tinha alcançado muito ruim também. Nesse momento, nas últimas meia hora, porque é assim que funciona o aplicativo Selva, vai atualizando. De meia e meia hora. Então, na última meia hora, aproximadamente, melhorou, né? Então, está aqui várias partes de Manaus. Tem uma parte aqui que está moderado, que fica a cor amarelo, né? Que de 0 a 25 a qualidade do ar é boa, e de 25 a 50 fica moderada. E aí lá pela Alvorada, Compensa, São Jorge, centro da... São Jorge... Tá moderado, tá amarelo. Agora lá pelo centro tá ruim. Parque 10 também já tá ruim, que já a partícula já chega a 59, 64, não é isso, André? Isso, eu tô vendo aqui alguns locais aqui da cidade. Coroado 53,3, né? Então essa qualidade do ar que a gente está vendo, que também está ruim, como a gente já ouviu o especialista falando. Vamos ouvir mais uma vez, vamos ouvir uma outra fala dele, que ele também recomenda alguns cuidados aí pra gente ter trafegar aí, né? Andar aí pelas ruas também, dentro de casa, como fazer nessa situação. Diego Avelino. Se hidratar bastante, evitar o contato com a fumaça, então é ficar em casa, evitar atividades ao ar livre naquele momento em que a fumaça é mais presente. Lavagem nasal é super importante, várias vezes ao dia, né? Em todas as idades, para todo mundo, na verdade, né? Então se hidratar bem e deixar a casa fechada. Na verdade, você tem que fechar para evitar que a fumaça entre. Outras alternativas também, você pode utilizar purificadores, umidificadores de ar. 18 horas.
Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do médico otorrino Diego Avelino. Olha, além da má qualidade do ar, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas tem registrado vários focos de calor aqui na capital e em municípios da região metropolitana do Amazonas, né, indicando um cenário crítico que requer atenção e medidas imediatas para proteger a saúde da população. Foi isso que a gente viu agora, né, com a Nathalie Moraes falando aí também sobre essa situação. Exato, André, muito obrigada pelas informações, boa noite. Valeu, André, agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão, e agora? Nós vamos para... Vambora, olha só. Os bastidores da política local. O prefeito Davi Almeida, candidato à reeleição, está em guerra declarada contra o ex-aliado, que é o governador Wilson Lima, e mais precisamente contra o candidato dele, que é o Roberto Cidade. Vamos chamar a Cíntia Blink para falar mais sobre essa, né, que tem dessa artilharia, esse fogo trocado. Então, Cíntia, Moro acabou, agora é tiro, porrada, bomba e CPI. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. É tudo isso aí que a Karime falou. Eita. Todo esse dicionário ligado à guerra e arma e coisa. Repertório muito bom, viu, Karime? É isso mesmo. Por quê? A gente estamos há poucas semanas aí da votação, né? 6 de outubro tá na porta. E há um desenho de que o segundo turno será feito por Davi Almeida versus Roberto Cidade. Davi Almeida buscando a reeleição, Roberto Cidade, que é deputado estadual, e parceríssimo de Wilson Lima, vindo aí, né, com a força de duas máquinas. Portanto, a briga entre duas máquinas, município e estado. O que aconteceu? Essa máquina que tem o Estado também tem a Câmara Municipal de Manaus, pelo menos o presidente da Câmara e parte dela. Esse grupo de vereadores que forma uma oposição entre mil aspas, porque Davi Almeida teve muita vida boa, ele teve muitos resultados positivos dentro da Câmara, mesmo com essa separação. Teve uma hora ou outra ali de um pouco mais de dificuldade, mas no fim Davi sempre conseguiu o que quis da Câmara Municipal de Manaus, assim como qualquer prefeito antes dele. Por isso que dizem que Câmara é puxadinho da prefeitura, porque a Câmara de Manaus tem, de fato, esse traço marcante nela. É forte, mas é a verdade. E agora instaurou-se duas do nada, CPIs, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, em 48 horas, há poucas semanas da eleição. Aí quem é que vai ser o inocente que vai dizer assim, gente, coincidência? Não, porque a gente já viu o CPI não ser instaurada justamente para não interferir na eleição. Foi a da Sencom, que foi. Essa foi uma das que entrou. Então, a CPI da Sencom, inclusive, que andou mais, ela já tem presidente e membros por conta dela já ter sido conversada lá em março. Aí calcularam que ela iria acabar tendo ali uma repercussão durante a eleição, que isso poderia ter algum tipo de interferência na eleição. Então, vamos deixar esse assunto para depois da eleição, para não dizer que é um movimento eleitoreiro. O que mudou, né? De lá para cá, porque agora se instaurou tá mais perto ainda da eleição, né? Se instaurou essa da Sencom, que é para investigar aquele caso do dinheiro na sacola. E a outra é sobre a suspeita de pagamento para pessoas ligadas ao prefeito, né? A noiva e a sogra dele, Isabelle Fontinelli e Liliane Fontinelli, por meio de empresas terceirizadas que terceirizam ali o trabalho de quem é fornecedora direta da prefeitura. Isso é uma suspeita, tá, gente? E aí querem investigar essas duas situações. Vão investigar em 2 semanas, em pouquíssimas semanas até o tempo da eleição? Não. Mas dá tempo de fazer um desgaste, dá tempo de um vereador se aparecer bastante, sendo presidente ou relator, seja lá o que for, dando 1000 entrevistas sobre o assunto. Então, não tem... Então, CPI palanque. Isso que eu ia falar. Totalmente. E mexe com a eleição. Pode mexer. Pode mexer. Então, assim, todas as artilharias estão sendo colocadas aí em prática. Essa foi uma do grupo Wilson Lima contra Davi Almeida. Mas aí tem resposta, eu imagino, né? A gente tem que continuar acompanhando, porque também existe uma máquina da prefeitura
contra a máquina de Wilson Lima. Então, a gente tem que ver qual vai ser a resposta. Na verdade, dentro da Câmara, houve uma resposta ao vereador Caio André, que é quem preside e é quem pode dizer agora está instaurado, agora não está instaurado. Claro, antes disso, algumas coisas acontecem. Tem que ter as assinaturas mínimas e tudo mais. Mas quem dá a celeridade ali na Procuradoria e diz, quero que instaure, é ele. Quem faz a leitura, quem decide o dia de fazer a leitura de instalar essa CPI é o presidente. E ele está mostrando que está a todo vapor. Essa CPI pode resultar no quê, por exemplo? Vamos lá. Pode resultar, ela não vai trazer resultado final até a eleição, mas ela pode fazer com que um vereador ou outro apareça bastante, ela pode... mas no caso do Davi eu falo. Expor bastante a prefeitura de Davi Almeida, expor o caso Isabelle e Lidiane, que é noiva e sogra de Davi. Essa história, de acordo com os números aí, pegou muito mal para Davi Almeida, isso pode feri-lo bastante, se colocar isso em pauta a todo instante. Então acho que é a grande aposta, né, no caso de Davi Almeida. E para os vereadores o benefício é agradar o chefe e conseguir mais tempo de palanque, porque o tempo de vereador é muito pouco em TV, mesmo aqueles que estão em bons partidos. Como o Carlão falou, né? Palanque, né, Carlão? Total palanque. Eita, vamos falar de eleição no interior. O Inquari tem candidato desistindo da disputa, por quê, Blink? Tem candidato desistindo da disputa. As articulações políticas, quem tem lá são 4 candidatos, eram, né? 4 candidatos. E o Raoni Cabral, do Mobiliza, desistiu da disputa para apoiar a candidatura de Aben Avelar. Aben Avelar, ele tá fazendo aí uma frente ampla, né? Tá tentando tirar a oposição de Adail Pinheiro. Contra eles, dentro desse cenário aí, de quem quer ser prefeito de Iquari, também tem o Josi Lopes, do PT. Bom, então, o Aben Avelar se consolida ali como que faz frente a Adail Pinheiro. Adail Pinheiro tem uma força gigantesca, não vou dizer imbatível, porque é complicado, mas é muito complicado tirar ali o Adail desse lugar. A não ser a justiça, né? A justiça pode reverter alguma história ali que tem rolado nos bastidores. E aí, Raoni Cabral decidiu desistir da disputa para apoiar a candidatura de Aben Avelar, fazendo frente aí a Adail Pinheiro. Então, quer dizer, Manaus tem seus episódios de muito... enfim... muitos conflitos, muitas novidades, mas o interior não fica para trás, né? Iquari é um exemplo disso que a gente fez, ou outra tem que trazer aqui porque rolou alguma novidade. Parintins também tem muita interferência do governo do estado, né? Ele tá super apostando ali na Brenda Dianá. Por falar em Brenda Dianá, Parintins, Manaus e tudo mais, a gente pode falar também sobre Saulo Viana. Gente, ele tá um super cabo eleitoral de Davi Almeida. Ele aparece mais nas comunidades e tudo mais que o próprio Davi. Ou seja, ele ignorou solenemente todas as ameaças e coisas. Ele esqueceu que é vice do governo, né? Não, ele esqueceu que ele é do União Brasil. E que ele tem um mandato de deputado federal que pertence à União Brasil. Portanto, pode tirar dele, né, esse cargo. Mas, pela forma como ele age, de ir em comunidade, falar pelo prefeito praticamente, sabe? Fazendo mesmo ali campanha, quase um vice do Davi. Significa que ele tem alguma carta na manga, ele sabe que não sairá. Que não vai sair, é verdade. Até das postagens do Instagram, foto com rostinho colado, com panfleto, com bandeira. Né? Não, ele ele não é sutil. Não é assumidíssimo. Exatamente, deve ter mesmo, Cintia, uma carta na manga. Obrigada pelas informações. Vou continuar acompanhando tudo para trazer para você. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Cintia Blink. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Tribunal Regional Federal retirou a acusação contra um dos réus pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, lá no Vale do Javari, aqui no Amazonas, Karine. Carlão, essa decisão derrubou a decisão da Justiça Federal em Tabatinga, que levou o acusado Ozenei da Costa de Oliveira para julgamento pelo Tribunal do Júri. Vamos acompanhar essa história agora com o Rodrigo Soares.
A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, derrubou a deliberação da Justiça Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas, que levou o réu Ozenei da Costa de Oliveira para julgamento pelo Tribunal do Júri. O entendimento deve permitir que Ozenei da Costa de Oliveira seja solto nos próximos dias. A soltura deve ser concedida pelo relator do caso, o desembargador Marcos Augusto de Souza. Na avaliação do magistrado, não há provas da participação de Ozenei nos homicídios, e a acusação do Ministério Público não colocou Ozenei na cena do crime, embora no dia do crime ele tenha dado carona aos outros dois acusados, Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima. Eles estão presos e respondem pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Além disso, segundo o desembargador, o réu estava nas proximidades do local do crime. Mas local do crime e cena do crime são coisas diferentes. Em relação a Amarildo e Jefferson, o desembargador decidiu manter a decisão que leva os acusados para o banco dos réus. No caso deles, o magistrado disse que há provas de materialidade de homicídio e ocultação de cadáver. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips foram assassinados na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, em junho de 2022, vítimas de uma emboscada enquanto viajavam de barco pela região. A União dos Povos do Vale do Javari, a Univaja, disse que recebeu com indignação e preocupação a decisão do TRF1 e que pode colocar o réu Ozenei da Costa de Oliveira em liberdade. Mas o coordenador da Univaja, Buches Matiz, disse que mesmo assim confia na justiça brasileira. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari acredita na justiça e que este caso será julgado conforme as provas colhidas pelas forças policiais na época do trágico assassinato de Bruno e Dom. Em nota, a Univaja contesta a decisão e diz que, segundo provas coletadas à época pelas autoridades policiais durante as investigações, o réu teve sim participação direta na cena do trágico assassinato. O Ministério Público deve recorrer da decisão. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6h41, você era o melhor mix do Brasil. Continue aí, 18 horas no ar, daqui a pouquinho você confere. No Amazonas, Polícia Federal apreende mais de 2 toneladas de drogas. Nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Muito calor, Calão. Não há previsão quente de chuva, segundo informações do Climatempo. Mínima prevista 27 graus, máxima, segundo o Climatempo, chega a 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 94%. Mix. Olha aí, ó, mais 2 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas hoje pela Polícia Federal aqui no Amazonas, Karime. Carlão, segundo a Polícia Federal, as drogas estavam sendo transportadas em embarcações no Rio Solimões. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Mais de 2.000 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos nesta terça-feira pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal em uma embarcação próxima ao Lago do Catalão, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A polícia encontrou os entorpecentes escondidos dentro de uma lancha, como explica o delegado da Polícia Federal, Sávio Pison. A embarcação estava escondida nas proximidades do porto do Ceasa e, a partir dali, certamente essa droga ganharia algum outro destino, né? Então estava aguardando certamente uma oportunidade mais segura para os criminosos para realizar a distribuição, né, dessa droga, mas felizmente para a sociedade nós conseguimos interceptar esse grande carregamento e fazer a apreensão. Os suspeitos que transportavam o carregamento fugiram do local. Segundo a Polícia Federal, as investigações do caso seguem com o objetivo de identificar e localizar os responsáveis pelo tráfico de drogas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6h43. Você é o melhor mix do Brasil. Entrevista do dia.
Olha, vamos falar agora sobre gestão de conflitos, que é basicamente o jeito de identificar e resolver problemas entre pessoas ou grupos de forma tranquila e construtiva, Karine. Carlão, exatamente. A gestão de conflitos pode ser usada em várias situações. Estava falando briga de irmãos, empresa, olha aí, em várias situações. E vamos conversar sobre o assunto com o professor Tiago Nobre Rosas. Ele é mentor do Instituto Arandu de Formação em Gestão de Conflitos. Ele está aqui, conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Muito boa noite, professor. Então, esse é o primeiro curso nessa área aqui no Amazonas. Mas antes de começar a entrevista, a gente estava falando dessa importância, de como é interessante esse tema para gerir conflitos. E a gente estava falando, é claro, da cadeirada lá do debate, né, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Cultura. Isso mesmo, Carlão. Então, nesse ponto já chegou na violência, não dava mais para trabalhar, gerir esses conflitos. Poderia ter sido feito antes, então, uma conversa, professor? Começa explicando para a gente como é que esse ponto de violência poderia ter sido evitado, a cadeirada poderia ter sido evitada nesse debate. Boa noite, professor. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvinte da Rádio Mix FM. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E sim, o conflito, quando chega na violência, significa que ele não foi administrado de forma adequada. Não foi bem gerido. Aquele exemplo é o ápice da violência de um conflito ruim. No caso, os mediadores, não sei se o próprio jornalista que estava mediando lá, ele poderia tomar para ele essa responsabilidade de convidar o próprio candidato, né, que tem uma questão pessoal ali, eles já tinham instigar isso. E o outro que já tinha sido ameaçado, que falou, porque num debate antes, o Datena já tinha ameaçado o candidato Marçal, então já tinha ali um conflito, já tinha. Certo. Mas para evitar que ele fosse agudizado, fosse piorado naquele momento do novo debate, a mediação deveria acontecer sim, com uma conversa antes, privada, e preparar os ânimos por uma conversa frente a frente. Certo. E só com o enxame da mídia social, do debate, do anterior, gerou aquele desfecho da cadeirada. Certo, então deveria ter sido trabalhada essa gestão de conflito antes desse debate. Eles poderiam ter trabalhado dessa forma para não chegar nesse tipo de violência, né? Com certeza poderia. E esse curso aqui, sendo o primeiro aqui, é o primeiro no estado do Amazonas, né, professor? Como é que foi você pensar e colocar esse curso aqui? O Instituto e o curso nasceram de uma grande dor que eu tinha de trabalhar na área do direito, né? De profissão, eu sou defensor público, né, na minha carreira, mas eu percebi o quanto que era difícil gerir conflitos somente indo à justiça, que é um dos mecanismos de gestão. O judiciário, ele integra a ciência da gestão de conflitos. Mas nós sabemos a crise que nós vivemos hoje no sistema, por conta do congestionamento, o tempo. E aí eu ficava me perguntando, cara, como é que eu posso gerir conflitos sem precisar levar tudo pro judiciário? Desafogar, de repente, né? Foi quando eu descobri o mestrado, comecei a estudar, descobri um universo totalmente novo para quem opera o direito, no meu caso, há 20 anos formado e 10 de defensoria. E eu percebi que nós, seres humanos, temos uma tendência natural, acho que até genética, a resolver as nossas contendas de forma com cadeirada. Dialogada. Ah, não, é o contrário, é dialogada. Sim, a gente tem a tendência de dialogar. Temos. Engraçado, achei que fosse o contrário. Não. A civilização passou por várias fases. Certo, a gente já passou da fase da pedra lascada, estamos na fase do sapiens sapiens. Pedra lascada é ótimo. Hoje, nós somos formados, ensinados desde casa a resolver... trocar uma ideia, né? Bater um papo. Conversando. Argumentar. Vamos sentar, vamos trocar uma ideia. Povos indígenas ensinam isso pra gente, Carlão. É verdade. Sim. O indígena senta e conversa na aldeia junto com o pajé. Beleza. Ele não dá cadeirada. E com as crianças é legal, porque senta no mesmo nível, na mesma altura da criança, né? Ele abaixa para chegar no mesmo nível, na mesma altura e conversar ali meio olho no olho. Beleza. E eu sei que são muitos, eu imagino, os desafios nessa área de formação profissional para atuarem aí nessa área. Aqui na nossa região é bastante complicado. Quais são os principais desafios que você acha que existem?
Carlão, o primeiro desafio que a gente enfrenta aqui é a cultura do litígio. Sim. As pessoas, normalmente, são ensinadas desde o começo da sua vida a procurar os seus direitos. Não está satisfeito? Procure os seus direitos. Não está gostando? Decorada, né? Vá para a justiça. Essa cultura que veio desde a colonização portuguesa. Isso é uma herança também da nossa colonização. E passou por várias fases no Brasil, dizendo o seguinte: olha, só presta quando tem uma decisão de um terceiro, quando tem uma sentença. O Amazonas não é diferente. Nós temos isso de forma enraigada. O meu ensino de direito na faculdade, na UFAM, me ensinou a fazer processo o tempo todo. Então, primeiro ponto, temos que quebrar a cultura do litígio para irmos à cultura do consenso, aonde a gente dialoga e chega num acordo, sem precisar terceirizar a decisão. Primeiro desafio, eu acho que até o mais forte de todos, é esse, Carlão. Sim. E nessa área, como é que o senhor acha que pode atuar e ajudar essas comunidades indígenas, já que o senhor tocou nessa forma de diálogo e de conversa nas aldeias? Sim. A gente está até com um caso em andamento, né, que é o Potássio em Altazes, que a gente mexe com povos tradicionais lá, que a tua pergunta se encaixaria também nessa temática. Existe uma técnica na gestão de conflitos voltado para políticas públicas ineficientes, Karime. Ou seja, quando surge um conflito de prestação do Estado, exemplo, saúde, educação, transporte, meio ambiente, proteção dos povos indígenas, essa técnica chamada construção de consenso pode ser aplicada para esses conflitos complexos. Então, lá e nos povos indígenas, demarcação, na exploração, na saúde deles, nós podemos sim tratar esse conflito sem encaminhar a justiça de cara. Entendi. Vamos ao serviço, né, Carlão? Vamos encerrando aí os detalhes, né? Sobre quem ficou interessado, como é que a gente pode procurar? Qualquer pessoa pode se inscrever? Onde que funciona o curso? Como é que a gente pode fazer? Que eu já fiquei muito interessada aqui. Muito boa isso aí. Eu já tô querendo fazer esse curso. Precisa ter nível superior? Não. Como é que é? Karime, vamos lá. Quem trabalha com gente pode fazer esse curso. E deve, né? Gestão de conflitos é para quem está no meio de pessoas. Quem lidera equipes. Quem comunica com pessoas. Quem recebe ordens, indústria, comércio. As pessoas que lideram situações tanto de público quanto privado. Qualquer pessoa pode fazer o curso. Por quê? Até em casa a gente gera conflitos. Eu tava falando, com o filho, com a mulher, com o marido. Vai gerar conflito entre os irmãos e por aí. Herança. Como é que a gente faz para se inscrever? Onde que tem essa informação? 98165-6259. 98165-6259. 6259. É o WhatsApp do nosso Instituto de Arandu. Temos o nosso Instagram também, que é @institutoarandu.am. Lá temos vídeos, educação, formação. Nós nascemos para ensinar isso. Tá. Exato. A informação tá toda lá. Nós iniciamos em maio, né? Tá sendo construído, né? Passo a passo, semana a semana. E o curso vai ser no Hotel Mercury, dia 9 e 10 de novembro. Então, é uma imersão. Que maravilha. De gestão de conflitos. Então tem tempo da gente ir lá procurar, se inscrever para participar. Se precisam muito, acho muito importante. Super convidada, vai ser uma honra ter vocês conosco lá. Com certeza. Quem comunica é necessário. Sim, perfeito. Valeu. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Obrigado. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado também, viu? Boa noite. Conversamos com o professor Tiago Nobre Rosas. Ele é mentor do Instituto Arandu de Formação em Gestão de Conflitos. Agora 6h53, vamos para Brasília, Karime. 18 horas. Partiu Brasília, Carlão. Vamos conversar com o Cadu. Cadu, o governo Lula vai editar medida provisória para ajudar a liberação de recursos do Fundo Amazônia para combater as queimadas aqui. Cadu, conta mais sobre isso. Toda ajuda é bem-vinda, né? Boa noite. Boa
boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, o Fundo Amazônia é aquele recurso internacional doado por diversos países, como o Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suíça, Alemanha, Japão, enfim, vários países já doaram para o Fundo Amazônia. Essas nações deram dinheiro para nós, para ajudar o Brasil a combater o desmatamento da floresta amazônica, preservar o nosso bioma, porque eles sabem da importância da Amazônia para o clima no mundo. Mas a gente sabe também, Karime e Carlão, que esse dinheiro está lá em Nárnia, né? É uma grana que é inacessível. Para se ter ideia, estão lá depositados, Karime e Carlão, 1 bilhão e 400 milhões de dólares, equivalentes aí a 4 bilhões e 200 milhões de reais, que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o banco multilateral do governo federal, responsável pela gestão desse Fundo Amazônia, ele vem liberando dinheiro a conta-gotas, né, para projetos ambientais de pequena monta, dinheiro aí que vai principalmente para pequenos institutos, pequenas cooperativas, enfim. Esse dinheiro, claro, pode fazer toda a diferença na luta contra o fogo na Amazônia. Se a ideia agora é salvar a Amazônia, claro, essa estratégia não foge da ideia central do programa Fundo Amazônia, não fere os parâmetros de governança desse programa Fundo Amazônia. Por isso, o presidente Lula sinalizou que o governo federal vai publicar nos próximos dias uma medida... Alô? Oi, Cadu? Perdemos o contato com o Cadu, não é, Carlão? Cadu estava explicando pra gente a respeito dos recursos do Fundo da Amazônia para serem aplicados aqui no combate às queimadas, não é isso? Infelizmente, nós perdemos o contato telefônico com o Cadu. O Carlão, sim, vamos de indicadores econômicos? Indicadores econômicos em 100,7, agora são 6h55 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,48% e segue cotado aos R$ 5,46. O euro fechou em queda de 0,53%, cotado a R$ 6,00. O Bitcoin registrou uma queda de 0,27%, cotado a R$ 329.900. Repetindo, cotado a R$ 329.900. E o Bovespa fechou em queda de 0,90% aos 133.747 pontos. E o Banco Central dos Estados Unidos cortou juros em 0,5 ponto. Essa foi a primeira redução desde 2020. A medida fez com que o dólar e a Bolsa Brasileira fechassem em queda nessa quarta-feira. Karime, acho que temos um Cadu de novo aí. Alô, Cadu. Voltamos com o Cadu. Cadu, vai lá, Cadu. Tudo bem? Cadu. Oi. Sim. Segue daí, Cadu. Você estava explicando, né, o uso do dinheiro do Fundo Amazônia, que está lá em Nárnia, para ajudar no combate às queimadas aqui. Vou pegar o trem. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, né, o presidente Lula ele sinalizou que o governo vai publicar nesses próximos dias, né, essa medida provisória. Portanto, a gente está aguardando aí duas medidas provisórias prometidas aí pelo presidente Lula. A primeira, a que libera o crédito de 514 milhões, que a Udineia Araújo falou na reportagem agora há pouco, e a segunda que flexibiliza o acesso ao Fundo Amazônia. Então, são duas promessas que a gente precisa pontuar. Agora, Karime, Carlão estava falando agora há pouco, na reunião de ontem, o presidente Lula, ele reforçou um pedido até inusitado, viu? É interessante, mas inusitado. Ele fez um pedido ao ministro da Defesa, José Múcio, e também ao comandante do Exército, general Tomás Paiva, de treinar os recrutas que ingressam nas Forças Armadas. São cerca de 70 mil recrutas que ingressam nas Forças Armadas todos os anos, com táticas de brigadistas, olha só. Ou seja, o presidente Lula ele quer que essa meninada, que essa juventude entre para o serviço militar já trabalhando no combate ao fogo, ajudando a população a enfrentar também as enchentes, os temporais, enfim, tudo aquilo que é emergência climática, ajudar a lidar com esse nosso infeliz novo normal, né? A ideia é boa, viu, Karime e Carlão, mas as Forças Armadas estão avaliando, até porque não tem estrutura e nem equipamento para isso, né? Vai precisar gastar. E uma coisa que as Forças Armadas não têm é dinheiro sobrando. Então vamos ver quem é que ganha essa briga aí. Cadu, rapidinho, então Cadu, fechar rapidinho. Com as rapidinhas, né? Chama as rapidinhas do dia, Cadu.
Bora lá, Carlão, a gente destaca aí a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, sobre a disputa eleitoral em São Paulo pós-cadeirada. Vocês estavam falando agora há pouco sobre a cadeirada, né? Sim. Então, o atual prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, ele segue em primeiro com 24%. Ele ganhou um reforço aí do Jair Bolsonaro, né? Que ele assegurou o apoio ao Ricardo Nunes. O Guilherme Boulos, ele está em segundo lugar. Ele saiu de 21% para 23%. E o Pablo Marçal perdeu 3 pontos. Ele estava com 23% e caiu para 20%. Há, portanto, um empate triplo lá em São Paulo, mas o destaque é que a vitimização de Pablo Marçal não convenceu os eleitores e o efeito foi o contrário. Ele fez perder algumas intenções de voto. Tá ótimo. Isso daí é muito interessante que a gente gostaria de destacar. Obrigada, Cadu. Beleza. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. 6h59, Karine Milhão, e agora nós vamos conferir os destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Venezuela, González assina a carta aceitando a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais. Governo da Itália discute castração química para estupradores. No Líbano, depois de pagers, explodiram os rádios portáteis usados pelo Hezbollah. No Mato Grosso do Sul, indígena é morto pela PM durante confronto dentro de terras indígenas. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal anunciou uma reunião importante com os governadores para amanhã. O tema, um plano de contingência para os incêndios que estão fora de controle no país. A avaliação do Planalto é que muitos gestores estaduais demoraram a agir contra as queimadas, assim como alguns órgãos federais. O governo acredita que os governadores não assumiram o protagonismo necessário diante dessa crise climática. Um destaque positivo foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mesmo sendo da oposição, ele foi reconhecido por sua atuação firme contra as queimadas. E agora, o governo quer criar um programa de resposta rápida para incêndios e busca o apoio dos governadores para aprovar no Congresso um pacote ambiental. Esse pacote inclui penas mais duras para quem causar queimadas em florestas e também punições para autoridades que negligenciarem o meio ambiente. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.